Sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje sobre perimenopausa. Eu vou explicar várias coisas, tirar várias dúvidas aqui de vocês, tá? Então, se você tem aí mais de 40 anos, talvez seja bom você ouvir aqui o que a gente vai falar hoje, tá, gente? Então, bora começar. Vamos lá, primeiro estudo, o que é a perimenopausa? Gente, é uma fase de transição que antecede a menopausa. A menopausa em si é a data da última menstruação. E para a gente dar o diagnóstico de menopausa, a gente precisa ficar ali 1 ano sem a mulher menstruar. Só que todo mundo acha que essa perimenopausa é só os 3, 4, 6 meses antes dessa última menstruação. E na verdade não é. A perimenopausa pode ser iniciada até 10 anos antes, gente, 10 anos antes da menopausa. Então, hoje, aqui no Brasil, a média de idade da mulher brasileira parar de menstruar é 50 anos. Então, essa perimenopausa ela pode ser iniciada aos 40. Tem mulheres que até antes, tem mulheres que um pouquinho depois. O que vai diagnosticar se você está realmente numa perimenopausa vão ser os seus sintomas. Não existe exame para ver isso, tá? Eu sempre falo aqui sobre hormônios e a nosso estradiol e progesterona da mesma maneira. Quando você faz uma dosagem de um hormônio no sangue, a gente tem como se fosse uma foto de um riacho. Um riacho, a água, ela está em constante movimento. Quando a gente tira uma foto, a gente tem ali aquele exato momento. Mas isso não quer dizer todo o contexto que está acontecendo ali naquele riacho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é muito frequente que nessa perimenopausa as oscilações de hormônios são muito grandes. E eu vou falar aqui, obviamente, dos dois principais, que é a progesterona e o estradiol. Na outra aula, né, quem não assistiu, por favor, assista sobre saúde da mulher. Eu expliquei sobre progesterona e estradiol. Estradiol, o hormônio proliferativo, excitatório da mulher, energia, cognição, libido. E a progesterona, que é o hormônio que vai acalmar, fazer essa mulher entrar no sono profundo. Um vai ser o equilíbrio do outro, ok? E o que, que acontece na perimenopausa? A gente já sabe o que é, qual é o período, mas o que, que acontece? E aqui eu vou usar um slidezinho para vocês, que é bem importante, para vocês entenderem que é uma fase difícil, que é uma fase extremamente complicada, de coração. Eu prefiro atender quando a mulher já vem na menopausa para mim, que a gente começa a reposição casual, não tem nenhuma contraindicação, do que a perimenopausa, que é o pior. Dos 40 aos 50 anos, gente, é realmente ali uma fasezinha complicada. E eu sei que vocês sentem isso na pele, né? Então, ó, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Olha lá, vamos lá. Quero voltar aqui, ó. Começando nessa, então. Gente, ali a gente tem a idade de 35 anos e a idade de 50 anos, correto? Correto. Aos 35 anos começa a declinar os dois, mas a redução do estradiol, do estrogênio, ela começa ali, ó, bem mais devagarzinho, 35%. Olha o que acontece com a progesterona, ela despenca. Então, quais são os sintomas que a gente vai realmente falar que essa mulher está numa perimenopausa? Ela começa a dormir mal, ela pode começar a ter calorão, ela pode começar a ficar mais irritada, ela pode começar a ficar mais ansiosa, porque a gente vai ter um aumento do nível de estradiol, né? Na verdade, ele baixa menos do que a progesterona, e essa mulher fica numa predominância estrogênica. Então, ela fica hiperexcitada, mas no sentido ruim, não no sentido bom, tá? Então, isso aqui, ó, essa redução já começa aos 35 anos. Agora, olha isso aqui. Isso aqui, para mim, é o pior de tudo. Olha o nível de estrogênio, que é o estimulante, de uma mulher de 20 a 38 anos. Tá vendo que ele é mais sutil, é uma ondinha mais tranquila. Olha os níveis do estrogênio e do estradiol de mulheres de 40 a 47. Tá vendo? E olha que coisa doida. Isso aqui é uma coisa para vocês chamarem muita atenção. Às vezes, os calorões que essa mulher sente não é por falta de estradiol, porque às vezes ela ainda está sangrando. E pior, o sangramento está mais intenso, ela tem mais cólica, mais TPM, mais irritabilidade, porque o nível de estradiol está mais alto. Só que essas oscilações abruptas de picos e vales de estrogênio é o que pode ocasionar o calorão. Até a falta da progesterona hoje, já se tem vários estudos que também estão relacionados com os calorões, não é só o estradiol não, tá? Então vocês imaginam que aquela progesterona começa a despencar aos 35 e ela literalmente despenca. E o nível de estradiol dos 40 a 47 fica assim, lá em cima, errôneo, totalmente, meu Deus, maluco, a mulher começa então a não se reconhecer.
É um período onde ela começa a falar assim: "Meu Deus, eu não sou mais eu, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo", tá. E infelizmente eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, tá. Por quê? Isso aqui é um erro um pouco grande, assim, eu digo. A mulher chega lá aos seus 45 anos, vamos supor, com falta de libido, dormindo mal, irritada, sangrando mais, perde ferro. Aí sem ferro a tireoide não funciona, ela fica mais cansada ainda, e aí vira uma bola de neve. E aí, chega no médico, tá? E o médico fala o quê? Ah, tá sem libido? Vamos repor a sua testosterona. Só que olha lá, galera, olha lá onde está a testosterona. A testosterona se converte em estradiol. E aí essa mulher estava precisando de progesterona para dormir melhor, ficar mais calma, não querer perder o réu primário dela. Aí vai lá, o médico enfia testosterona nela, e aí isso é convertido para o estradiol, então a predominância estrogênica que já estava assim piora. E essa mulher acaba piorando, tá? Então é muito importante que vocês entendam sobre isso, para que vocês saibam que a mulher dos 40 aos 50, ela não precisa de testosterona. A gente vai ter indicação de usar testosterona depois da menopausa, caso houver ali uma síndrome de baixa libido, é específico realmente para essas mulheres pós-menopausa. Mas durante os 40 e 50 anos, a mulher ela precisa de progesterona. E isso não há sintoma, não há exame, vai ser clínico. Se essa mulher começa a sangrar mais, cólica, TPM, irritabilidade, sono ruim, ela está em predominância estrogênica. E aí a gente pode, primeiro, averiguar se o corpo dela está saudável. Ela tem as vitaminas que o corpo necessita para formar a progesterona, porque às vezes a mulher está lá, sem complexo B, para formar progesterona precisa de B6, sem vitamina D, para formar progesterona precisa de vitamina D. Então ela está toda desnutrida e não tem como o corpo formar. Então a primeira coisa que a gente tem que averiguar é realmente isso. Ela tem nutrientes suficientes para o próprio corpo dela gerar a progesterona? Agora, realmente, entrou na perimenopausa, não tem, tem como iniciar baixas doses de progesteronas cíclicas. A gente vai usar só no período onde a progesterona deveria estar alta e não totalmente contínua, tá? Então, a não ser que essa mulher tenha DIU, e aí a gente não consegue saber ali quando que sangra, quando que não sangra. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que a mulher a partir dos 40, ela vai ter sintomas diferentes, ela vai agir de forma diferente, e isso não tem a ver com ela, tem a ver com os hormônios dela. E se a gente não entender isso, vocês vão achar que vocês estão enlouquecendo, ok? Então, isso é muito importante. Ah, então a partir dos 40, na perimenopausa, eu não consigo mais engravidar? Opa, 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 opa. Não, tá? Você pode sim engravidar, tem que se tomar cuidado. Então a gente sempre tem que dividir entre perimenopausa inicial e perimenopausa tardia. Bem legal vocês entenderem isso. Geralmente a perimenopausa inicial, ela começa a ter ciclo mais curto. Então a mulher que tinha um ciclo de 28 dias para sangrar, ela começa a sangrar em 25, 24, 20, começa a ter 2 episódios de sangramento no mês. Isso é a perimenopausa inicial, tá? E a perimenopausa tardia, essa mulher começa a espaçar. Sangra mês sim, sangra mês não. Começa a ficar 2, 3 meses sem sangrar e sangra, tá? Aí nessa hora que a gente realmente pensa em fazer uma reposição, uma modulação hormonal, tá? Mas a menopausa inicial geralmente é até pior, porque essa mulher começa a sangrar mais, a ter mais predominância estrogênica, a ficar mais irritada, tá? É essa inicial. Já a tardia, ela já tá se espaçando, ela já tá ficando mais perto, com o pezinho mais lá na menopausa do que na perimenopausa, ok? Outra coisa muito importante para a gente saber sobre ela, além, né, da irregularidade menstrual, é que a perimenopausa só acaba quando vem a menopausa. Então a gente só pode falar que você está na menopausa quando você ficou 1 ano sem menstruar. E geralmente o primeiro sintoma que tem, vocês sabiam que não é os calorões, não é o sono, é a cognição. A cognição da mulher, a memória, parece que tem uma névoa mental, a cognição dela começa a decair. Isso significa, então, aí provavelmente uma oscilação hormonal muito grande. Isso causa um impacto psicológico e neurológico muito grande. Porque essa mulher já não lembra onde deixou a chave do carro, ela já não lembra o que ela foi pegar na geladeira, ela já não dorme bem, então ela acorda cansada. Gente, se você não entra no sono profundo, aquele sono gostoso, você acorda cansada. E aí, se a gente não dorme bem, meu querido, 70% da sua saúde foi-se embora, tá? Outra coisa que pode acontecer, libido cai, ressecamento vaginal pode acontecer, tá? Então, essa mulher começa a literalmente atrofiar a mucosa vaginal ali, então significa que ela já está se encaminhando ali para a menopausa.
Mas eu expliquei, fiz essa aula, gente, porque eu recebo muitas mulheres dos 40 aos 50, aonde é um período difícil, é um período totalmente confuso, totalmente bagunçado em questão hormonal. Tem mulheres que tiveram problemas hormonais antes do 40, vão sentir a perimenopausa um pouco mais pesada. Então, mulheres que já tiveram miomas, endometriose, adenomiose, nódulo na mama, geralmente a perimenopausa e a menopausa são mais cruéis, tá? Porque já se tinha um distúrbio hormonal antes, e aí, obviamente, né, piora quando o próprio corpo começa a parar de produzir os sintomas, ok? Então, não, vocês não estão ficando loucas, vocês não estão com o cérebro defasado. Hoje, infelizmente, a nossa próxima aula é de menopausa, mas infelizmente o processo ali de divórcio das mulheres está sendo maior nessa fase de transição. Entre os 47 e depois da menopausa, as mulheres se divorciam. Por quê? Porque ela começa a não ter mais libido, ela não tem mais vontade, o cérebro dela não tá legal, ela tem oscilação de humor. E muitas vezes os maridos acabam não entendendo e existe briga e existe aquela questão ali e que culmina na separação, tá? Então vocês precisam entender, é uma fase difícil, é uma fase que existe solução. Uma boa suplementação, um corpo bem nutrido, uma atividade física sempre ativa, né? E também, obviamente, há uma necessidade, às vezes, de uma reposição hormonal que ajuda muito essas mulheres, tá? Mas muito, muito. Quando a gente realmente tem uma deficiência de progesterona e a gente repõe de forma correta, a vida dessa mulher muda totalmente, totalmente, tá? Mas eu digo para vocês, é mais fácil a mulher estar na menopausa e a gente começar a reposição do que neste cenário dos 40 aos 50, quando os próprios hormônios da mulher estão totalmente desregulados, ok? Mas lembra, um corpo bem nutrido, atividade física, uma dieta limpa, sem um monte de porcaria, e encontrar um bom médico que vai fazer uma reposição hormonal, uma modulação hormonal de maneira adequada, sem ser sintética, bioidêntica, na dose correta, no período correto, pode realmente salvar uma vida, um casamento, um sono, pode realmente voltar a dar vida para essas mulheres, ok? Foi um prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira, espero que vocês tenham entendido. A nossa próxima aula vai ser sobre menopausa, tá? E espero vocês, então, na próxima aula.